Estamos de volta com o grande debate. O presidente da Argentina, Javier Milei, discursou no Fórum Econômico Mundial em Davos. Ele adotou um tom de alerta, criticou o socialismo e disse que o Ocidente está em perigo. Vamos ver. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa. Créanme. Vamos ao debate. Caio, o Ocidente está de fato em perigo por causa do socialismo, como disse Javier Milei? Olha, eu acho que ele foi muito próprio aí nessa explicação sobre o que faz os países mais ou menos prósperos, né? Que eu estou citando, na verdade, o comentário do Elon Musk sobre esse discurso do Javier Milei. Né? Então, ele sustenta que o capitalismo, né, de livre comércio, aliado à democracia, né, e como sistema econômico político, é a única ferramenta que o mundo tem para acabar com a fome, a pobreza e a miséria. E por que ele faz isso? Porque ele diz também, num outro momento, que o socialismo ele é altruísta, mas altruísta com o dinheiro dos outros. É quase uma paráfrase, né, da Margaret Thatcher, quando disse que o socialismo só dura até acabar o dinheiro alheio. É a mesma lógica. Você vai ter para financiar determinadas políticas públicas, sejam elas assistencialistas, populistas, enfim, o que for, você vai ter como fonte de financiamento ou a tributação, certo? Ou o endividamento do Estado, inclusive com expansão de base monetária que gera necessariamente inflação. Então, tem um outro trecho que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte: é uma injustiça, né, sobre enfim, essa visão coletivista, né, que a gente viu aqui no trecho. Ele diz o seguinte: é uma injustiça porque o Estado é financiado por meio de impostos e os impostos são coletados coercitivamente. Ou alguém aqui pode dizer que paga voluntariamente. Isso significa que o Estado é financiado por meio da coerção. Quanto maior a carga fiscal, maior é a coerção e menor a liberdade. Veja como isso dialoga com o nosso tema anterior sobre liberdade de crença, né, e o porquê da imunidade tributária, né, para situações religiosas, que tem uma proteção especial. É justamente isso, para impedir a intervenção do Estado. E o Estado, ele não é conhecido por alocar da melhor forma possível os recursos, né, dos seus indivíduos. A gente tem N casos aí de corrupção, de desperdício de dinheiro público, de má gestão. Né? O que a gente verifica é que, por exemplo, quando você tem a restrição de ingerência política, né, em grandes companhias, elas tendem a se tornar mais lucrativas e menos corruptas. Foi isso que a gente observou no Brasil, aqui desde a vigência da lei das estatais. Então é mais ou menos essa lógica, né, principalmente no campo econômico. Quando a gente pega a lógica do setor privado, né, e, de certa forma, incorpora isso no sistema público, isso tende a funcionar melhor. E, de novo, né, para ver a razão no discurso do Milei, basta ver o outro lado. Quais são os grandes exemplos de países socialistas ou, né, de sistema econômico socialista que conseguiram prosperidade econômica? Eu vou citar União Soviética? Naturalmente não. Coreia do Norte? Muito menos. Aliás, vale a pena ver a imagem de satélite da Coreia do Sul capitalista e da Coreia do Norte comunista. À noite é um breu na Coreia do Norte. E a Coreia do Sul é toda iluminada, prosperidade, né? É um signo forte de prosperidade. E, da mesma forma, a gente pode ver aqui na América Latina, os países que enveredaram aí por um caminho mais próximo do liberalismo econômico, prosperaram.
Quem ficou aí na ladainha socialista, então Venezuela, Cuba, enfrenta situações muito graves. Então eu acho que ele disse o óbvio, mas dizer o óbvio chama atenção hoje em dia e por isso a repercussão do discurso. Alessandro, concorda com a opinião do Caio? Olha, o que eu vejo aqui é o seguinte, ele não estava falando do comunismo da União Soviética necessariamente, não. Eu acho que ele está atacando o estado de bem-estar social. A minha análise é essa. É claro que a análise que ele faz tem um elemento que a gente já tem notado nos últimos anos, que é um elemento de delírio ideológico. Por quê? Porque ele precisa fazer essa narrativa de que tem um inimigo mortal em algum lugar, que o comunismo vai surgir, que o socialismo vai surgir e que nós estamos enveredando para isso, porque isso legitima estado de exceção. Repito, isso legitima estado de exceção. Bom, o que ele está fazendo hoje na Argentina? Olha, nós temos uma situação esdrúxula, o Estado interviu demais na Argentina e o povo vai sofrer um pouco, mas é isso mesmo. Me lembrou muito até um ministro que teve na Argentina chamado Domingo Cavallo, né, do Carlos Menem, no governo Carlos Menem, que dizia algo muito parecido. Olha, nós vamos ter que fazer uma cirurgia sem anestesia. Uma doutrina de choque, se a gente puder dizer dessa forma. Ou seja, é o que ele está fazendo. Então, ele faz uma narrativa de que existe um grande inimigo, né, um delírio, que eu estou chamando de delírio ideológico, porque quando você olha o mundo inteiro, acho que nunca no mundo inteiro tudo foi capitalista até o extremo. Né? A gente pode até brincar aqui com a China com relação a isso. Né? Você tem alguns países soltos aí, mas se a gente olhar a realidade mundial, é uma realidade capitalista. E no discurso do Milei, o que é incrível também, ele fala de prosperidade mundial e de paz. Eu vou deixar, eu nem vou comentar essa parte, porque veja, isso faz parte do discurso e do delírio ideológico que ele faz. O que o Milei fez nesse discurso, na verdade, a gente tem que estar atento. Ele utilizou o palco de Davos, ou Davos, como um palco para fazer o discurso que mundialmente se transformou num discurso da extrema-direita. Veja, e olha só, eles não têm um plano ideológico exato no liberalismo. Cuidado, se a gente pegar o mesmo governo Trump, que é um governo de extrema-direita, lá no período da pandemia, ele colocou um monte de política social para andar, hein? A gente precisa lembrar disso. Então, eles não têm projeto necessariamente, porque eles têm um discurso no momento onde você tem uma indecisão política no mundo. Então, esse discurso do Milei me parece ser também um reflexo da impotência de Davos. Ou seja, ele utiliza um discurso desse nível e as pessoas seriamente olhando para ele, o que é incrível, as pessoas olhando com olhar de seriedade, como se estivesse realmente ali a União Soviética do lado, o que é inacreditável. Mas isso faz parte do delírio ideológico que foi montado nos últimos anos e eu não acredito que esse delírio vá embora tão cedo, porque ele atende frações de grupos sociais na realidade social, tanto na Argentina como no Brasil, como nos Estados Unidos, como no mundo, porque é um momento de grande crise estrutural do capitalismo mundial. Ou seja, o que está em crise hoje não é o comunismo e o socialismo. O que está em crise é a estrutura do capitalismo mundial. E isso, logicamente, ele não dá resposta, porque ele está apostando que, para solucionar os grandes problemas, e a gente pode colocar como talvez um ponto de referência a crise de 2008 até hoje, para salvar o capitalismo, é preciso mais capitalismo, ou seja, mais ganância, né? Mudar. A gente já sabe, inclusive, que no campo da linguagem, né, existe uma mudança conceitual que eles fizeram, que é transformar o cidadão em cliente, o trabalhador em colaborador empreendedor, ou seja, há um domínio ideológico com relação a isso. E ele joga com isso dentro do palco de Davos. Caio, 30 segundos. Delírio ideológico, com todo o respeito, doutor, é ignorar que foi o socialismo que destruiu a Argentina. Ele não está fazendo um rompante teórico, não, ele está falando da situação que o país dele experimenta, né, com mais de 160% de inflação ao ano, né, com 60% da juventude em pobreza, um país que era muito rico e muito próspero quando adotava o capitalismo, mas influenciado principalmente pelas ideias de liberdade econômica. Agora, se você sujeitar o capitalismo a essas ideias socialistas de fontes infinitas de financiamento, a gente vai ter a situação que a gente vê no país dele. Então, ele estava, na verdade, narrando a sua própria realidade. Alessandro, 30 segundos. Só para dizer que a Argentina, acho que mereceria até um debate nosso aqui, viu, Caio? Porque a Argentina, acho que se a gente pegar a crise de 2001 na Argentina, o famoso que se vaiam todos, não me parece que foi uma crise do comunismo ou do socialismo, nem nada do gênero. Me parece que foi uma crise do capitalismo, ou seja, nós temos problemas estruturais na América Latina que talvez mereçam aí uma atenção mais peculiar para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo ali. Eu acho que é muito fácil, talvez, acusar um governo ou outro, mas talvez estruturalmente haja uma explicação melhor com relação à Argentina.
Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana.